Olá, boa noite, meus amigos. Fiquei de dar a continuidade do tema, pois o vídeo ficou cortado devido à falta de memória do celular. Então, a parte principal, explicativa do processo da autoobservação psicológica ficou faltando. Ficou faltando a síntese. O que vem ser mesmo a autoobservação íntima. As pessoas pensam que auto-observar-se é simplesmente a questão mecânica da atenção dos seus sentidos, a mecanicidade das coisas à sua volta, dos seus afazeres. Tem pessoas que até pensam, equivocadamente, que a auto-observação é simplesmente estar atento ao seu processo de respiração. É como se a auto-observação fosse isso aqui. Ficar atento à sua respiração. Não é isso. A auto-observação não é ficar só atento à parte mecânica, quando você está andando, dirigindo, conversando, atento aos objetos, estar consciente a essas coisas. A auto-observação de si mesmo é estar na íntima recordação de si mesmo. Essa íntima recordação de si mesmo, ela é feita de instante a instante e de momento a momento. Veja que a qualquer instante, por falta de atenção a esses estados interiores do nosso subconsciente, da subimaginação, dos eus que surgem psicologicamente no nosso espaço psicológico, por falta de atenção plena, de continuidade, de auto-observação, caímos no sonho. A consciência adormece e passamos a nos identificar com aquele evento interno. Nós devemos estar como um sentinela em tempo de guerra, como um soldado que precisa ficar vigilante a cada instante, porque se ele adormecer um segundo, o inimigo secreto, e esse inimigo então, partindo para a nossa psicologia, é o nosso ego, são os nossos eus psicológicos. Quando eu digo ego, estou falando dos nossos agregados psíquicos, denominados de ira, de luxúria, de inveja, de gula, preguiça, vaidades, autoconsiderações, orgulhos. Todos esses mínimos detalhes que afloram em nosso interior. Então, estar atento a si mesmo é a coisa mais difícil do mundo. Sim. É o exercício mais difícil, é estar dando choques de momento a momento. Estar atento aos seus processos psicológicos. Estar em auto-observação, esperando esse processo psicológico. Quando vir um defeito, você está atento. Está vindo surgir esse defeito. Está vindo se manifestar esse defeito. Cada um desses detalhes psicológicos se manifestam no que chamamos de ginásio psicológico da existência. Quando estamos andando numa rua ou quando entramos num supermercado, se estivermos totalmente atentos ao nosso, não só andar, estar no local, mas estar atento ao processo psicológico de acordo com esse evento físico, que diria mecânico da existência.
Vejamos que no processo de estar dentro do supermercado, existem dois mundos. O mundo externo, as pessoas, e os eventos e estados psicológicos internos. Notem que a cada instante manifesta-se um ou outro defeito psicológico. Manifesta-se, por exemplo, uma luxúria quando vemos uma pessoa do sexo oposto. Quando entramos no supermercado e olhamos as prateleiras e vemos os produtos, por exemplo, a cobiça de comprar, a necessidade de comprar, mas dentro da necessidade de comprar existe o aspecto psicológico da cobiça. Não estamos discutindo a necessidade ou não do comprar, mas o aspecto psicológico da cobiça. Ou querer comprar aquilo que não podemos, por exemplo. Ou a vaidade de estar ali perambulando nos corredores do supermercado. Existe vaidade nas nossas ações e nos nossos movimentos. A autoobservação é estar atento a cada um desses detalhes do andar, do gesticular, do movimento, do olhar, de como você dirige o seu olhar. Quando, por exemplo, tem uma pessoa do sexo oposto, você dirige o olhar para determinada parte do corpo daquela pessoa. Mesmo que você esteja em autoobservação, você note que o aspecto psicológico ele está com aquela atenção de querer dirigir o olhar, de querer ver aquela pessoa, o aspecto. Vejamos, por exemplo, aí a curiosidade do ego. Se você ouve uma voz de uma pessoa do sexo oposto, que esteja atrás de você numa fila, o ego quer saber pela voz, quer saber quem que é, quer olhar os detalhes. Vejam aí a curiosidade do ego. Nesses instantes temos que efetuar a morte desse elemento inumano. O ego não é humano. Ele foi criado, ele é inumano, ele não pertence ao homem. O ego não é o nosso ser. Temos que diferenciar entre o ego e a essência. A essência vem do ser, do Espírito de Deus. E o ego são todas as nossas iniquidades, maldades, erros, abominações, defeitos psicológicos, mecanicidade, artifícios, vaidades. Essa parte que eu citei agora, do ego, ela engarrafa a nossa essência, consciência, alma. Então a nossa consciência fica presa nesses múltiplos detalhes do eu. E a pessoa pensa que tem uma certa continuidade, mas ela é múltipla. Ela não é uma única pessoa. Tu não és uma única pessoa. Dentro de ti existem várias e milhares de pessoas diferentes. Eus diferentes. Mim mesmo, si mesmo. São pessoas que são cobiçosas, gananciosas, vaidosas, egocêntricas, luxuriosas, fornicárias. E cada um desses múltiplos detalhes que faz da nossa essência, da nossa consciência, como se fôssemos um bonequinho. Nós somos marionetes controlados por esses fios invisíveis que não percebemos por falta de atenção. Então há que estar em íntima recordação de si mesmo. É raro a pessoa estar recordando de si mesmo. Provavelmente, em momentos críticos da nossa existência, nos damos conta de nós mesmos. Há uma certa recordação de si mesmo. Por exemplo, durante algo drástico, um acidente, ou estamos viajando de repente e nos damos conta de nós mesmos. Você olha para dentro de si e diz: como eu estou aqui? Por que eu estou aqui? É como se você se pegar naquele estado ali, que é você mesmo. Nós não nos recordamos de nós mesmos. Nós agimos, trabalhamos, estudamos, mas nós não estamos recordando de nós mesmos de instante em instante. Não estamos
de momento a momento, em atenção a nós mesmos. Nós estamos sonhando dispersados nos múltiplos pensamentos. Notem que existe uma tagarelice interior. São múltiplos pensamentos. Os pensamentos surgem de algum desses defeitos psicológicos e começam a arrastar fantasias, e desses pensamentos surgem outros pensamentos e outras fantasias, e outros defeitos psicológicos vão tomando conta dessa nossa máquina orgânica, do nosso espaço psicológico, e agindo nos nossos 5 centros, que é intelectual, emocional, motor, instintivo e sexual, nos tirando e sugando essas energias. Quando nós nos auto-observamos plenamente, deixamos de alimentar o ego. Quando eliminamos cada um desses detalhes do ego, nós libertamos o percentual de essência que estava presa nessa garrafa. Atualmente, o ser humano tem apenas 3% de essência livre. Esses 97% estão adormecidas, presas nesses múltiplos defeitos psicológicos. Então a pessoa não tem liberdade. Aquela marionetezinha é controlada por distintas pessoas, egos, eu, mim mesmo, si mesmos. Eu mato, eu roubo, eu quero, eu gosto, eu não gosto daquela pessoa, eu finjo, eu minto, eu cobiço, eu quero aquele carro, eu quero aquela mulher, eu quero aquele objeto, aquela bicicleta, eu quero comer aquele doce, eu quero comer sorvete, eu quero. O ego é como se fosse um sanguessuga. Essa não é a nossa verdade. O eu não é o ser. Existe uma grande realidade em nós, que é o nosso ser. Nós temos que despertar a nossa consciência para nos ligarmos a essa parte divina existente em cada um de nós, que é o ser, o Pai, Deus, o Espírito, a nossa mônada. E a essência, ou alma, a consciência, é filha desse divino existente dentro de nós. Para nós nos religarmos ao ser, temos que morrer nesses elementos inumanos. É impossível haver espiritualização verdadeira, despertar da consciência, se o ego não morre. Para que nasça algo novo, é necessário que algo velho morra. É necessário que as nossas mecanicidades sejam eliminadas. E a única forma de eliminar o ego é através da autoobservação. Até mesmo aqueles que pensam que a eliminação do ego é somente nos processos de meditação, o próprio processo de meditação é uma autoobservação. Então é impossível eliminar o ego sem a autoobservação, sem dirigir consciência, luz a ele, sem olhá-lo. Quando vimos, por exemplo, uma pessoa do sexo oposto, e aí age um eu da luxúria. Uma pessoa que se identifica, ela está ali gozando-se daquela cena, da imagem da pessoa do sexo oposto, dos seios, das pernas, da barriga, dos cabelos, do rosto. Existem múltiplos infinitos detalhes dentro de um olhar a uma pessoa do sexo oposto, e egos diferentes, eus diferentes se manifestam de acordo com circunstâncias diferentes com relação a uma pessoa do sexo oposto. Então nós temos que estar totalmente atentos a esses pequenos detalhes que alimentam uma árvore. Cada raizinha dessas são detalhes de uma árvore chamada ego. E são 7 os pecados capitais. São 7 os nossos egos. Esses têm milhares de ramificações, de detalhezinhos, como se fossem raizinhas alimentando
essa cadeia, essa árvore. Então, quando tiramos o alimento dessa árvore, quando começamos a matar essas raizinhas e não deixar essa árvore alimentar, que é o ego, ele vai morrendo de inanição, de falta de alimento. Esse trabalhar com o ego, esse morrer, essa eliminação do ego, ela é feita em etapas. O ego não morre de uma vez porque ele está relacionado em 49 níveis da nossa mente. Ele está nos profundos da nossa psicologia, de estados infraconscientes, subconscientes, inconscientes. Vejam, dentro de nós, em você, em mim, em todos nós, existe aqui agora milhares de defeitos, eles estão aqui agora dentro de nós. Nesses instantes se manifesta algum defeito aqui, mas na rua se manifestam outros eu diferentes. E nós pensamos que temos uma certa continuidade. E nós não somos uma pessoa única, somos muitas pessoas. Nesse sentido de termos milhares e milhares de defeitos psicológicos. Então a atenção, o recordar-se de si mesmo, de estar em alerta à novidade. Veja bem, está em alerta à novidade. Alerta ao novo. Como se você vivesse tudo a cada instante como se fosse uma coisa nova. Está perceptível a esse estado psicológico. Não importa o estado físico e mecânico da existência. Não importa o que vai acontecer ou deixar de acontecer. Entre em si mesmo, comece a notar a si mesmo e a trabalhar com si mesmo, em recordação de instante a instante. Deixe que tudo aconteça o que tem que acontecer. Se há uma preocupação surgindo da mente, observa essa preocupação. Esteja atenta a essa preocupação. De onde surge, como surge, por que surge, o que é. Do exemplo da pessoa do sexo oposto. Coloquemos, por exemplo, uma dualidade naquele evento de olhar uma pessoa do sexo oposto. O que é aquela pessoa? Ela é bonita? Então o ego vai ver uma pessoa do sexo oposto, loira, bonita, ou cabelos pretos, ou aquele corpo, o ego, olha lá. Aí você, nesse instante, em estado de alerta percepção, o quê? Que você está me dizendo? Olha lá, olha aquela mulher, olha ao ego que está olhando. A atenção é ao ego, ao ângulo que o ego está olhando naquele evento, naquela circunstância. Como que é o olhar do ego? Como que é o direcionar da visão, da vista, dos sentidos daquela pessoa do sexo oposto? Tente compreender esse instante. Compreenda o ego. Veja que é necessário compreensão. Não é necessário fecharmos os olhos, olhar para outro lado, abaixar a vista. Não. Você está fugindo do ginásio psicológico. O ego te mostrou ali, olhe para ele. Dirige o olhar para dentro. Ele está querendo olhar para fora. Você olha para dentro. O que está acontecendo? Como que é isso? Me diga, como que é uma pessoa? Olha lá, ela é bonita? Sim, ela é bonita. A pessoa do sexo oposto, o trabalhar não é achar ela feia. Não, ela não é bonita. Não, ela é bonita. Que maravilha que a pessoa do sexo oposto seja bonita. Tudo é maravilha de Deus. As coisas são lindas. Você começa a ver as coisas, então, é linda, mas por que a luxúria, o desejo por aquela pessoa? Por que esse desejo? Qual a razão desse desejo? Há que ter a compreensão, a dualidade. Aquela pessoa é bonita, mas vamos colocar o feio. Ela vai envelhecer, vai morrer, vai ficar velha, decrépita. Tentemos compreender a transitoriedade da existência, da ilusão da imagem. A imagem é só um ângulo.
O ego está te colocando apenas um ângulo que ele é acostumado a olhar. Esse é um ângulo, não é a verdade. É apenas uma pessoa do sexo oposto, como muitas outras pessoas do sexo oposto. Pronto. Mas por que o desejo? Há uma necessidade de se casar? Tudo bem. Aparecerá uma pessoa certa na hora certa, com as afinidades que temos. Você já é casado? Olha, se já sou casado, ou já tenho uma mulher, uma esposa, devo amá-la. Se não amo, você está equivocado. Já teve eus da luxúria que levou você a um casamento equivocado, sem afinidades e sem amor. Mas isso não é o problema. O problema é que o ego quer agir naquele momento com aquela pessoa do sexo oposto, roubando a sua energia, fazendo você identificar-se. Veja que o ego nos leva à identificação. Houve então nesse instante um aspecto de identificação com a pessoa do sexo oposto. Ou pode ser uma identificação com um objeto que você encontra na rua. Um dinheiro, uma moeda, um eu do roubo, por exemplo. Você vê um objeto e tem vontade de levar. Tem gana de levar. Há um eu da cobiça nesse instante. Ou você olha um carro novinho, né? Você deve estar atento, porque vai surgir um eu ali da inveja. Você vê uma pessoa abraçada uma com a outra, você pode estar sentindo inveja. Você não nota, mas lá dentro tem eu da inveja. Você se considera super inteligente e emite uma opinião aqui mesmo no Facebook, e de repente alguém te contesta. Veja, note que existe dentro de você a autoconsideração. Você tem que ter compreensão que as outras pessoas não estão no seu nível, né, de compreensão. Elas podem não compreender aquilo que você está tentando colocar. Você tem que se colocar no ponto de vista alheio. E não podemos achar que nós também somos donos da verdade. Que nós podemos errar. Que a pessoa também pode estar certa. E os dois podem estar certos. Ou os dois podem estar errados. Então nós temos que colocar a dualidade. Nós temos que nos colocar no ponto de vista alheio. Então o trabalho de morte do ego é um trabalho também de meditação de instante em instante. De conscientização de instante em instante. O mundo é um eterno agora. Como eu comecei a dizer no vídeo passado, acho que cortou, tudo é nesse instante. Tudo que lhe aconteceu é nesse instante. Tudo está aqui. E não existe o futuro é aqui, agora. Então, se nós temos que ser felizes, a felicidade tem que estar aqui agora. E a felicidade tem que estar dentro de nós, porque não pode ser um objeto que pode nos fazer ser feliz. A felicidade tem que estar aqui agora. Por isso que existe aquele ditado que diz, era feliz e não sabia. Mas esse verdadeiro sentido do era feliz e não sabia, é porque nós somos felizes, mas não sabemos. A felicidade é como uma criança feliz, ela não sabe porque é feliz, simplesmente porque ela é feliz. Quando nós começamos a ter atenção no agora, viver um agora, sempre é pré-ocupações. Vejam o termo, pré-ocupações. E vão acontecer as ocupações? E daí? Faça o que tem que fazer. Se tem que lavar as mãos, lava. Comer, coma. Faça o almoço, a janta. Trabalhe, caminhe, ande de bicicleta. E daí? Faça as coisas na atenção plena dentro de si mesmo. Vou repetir, a atenção em si mesmo, a autoobservação, é recordar de nós mesmos. É de estar conscientes de nós mesmos. Não é simplesmente eu estou respirando, estou sentindo cada respirada. Isso é autoobservação? Estou olhando aqui os objetos. Isso é autoobservação? Isso não é autoobservação. A autoobservação é estar atento tanto aqui aos objetos, ao meu braço, olha aqui, meu braço, meu corpo, mas estar com o olhar aqui dentro.
aqui dentro, olhando para fora, mas ao mesmo tempo olhando para dentro. Eu estou olhando o que eu estou olhando. Eu estou vendo o que eu estou vendo. O que eu estou vendo? Eu estou vendo ali. Vamos ver. Não se preocupe com o que os olhos têm que ver. Eles vão ver. Os ouvidos vão ouvir. A boca vai falar. E notem que até para falar, você não precisa de usar os processos do pensamento. Veja como é incrível. Até para falar, para dizer, para responder, nem é preciso processos do pensamento. Até dizia o grande mestre Samael Aun Weor que a melhor forma de pensar é não pensar. Veja, na verdade não precisa-se dos processos do pensamento. O ser não precisa de pensar. Porque o ser é o ser. O ser já é infinitude. O Pai, o ser, já é sabedoria plena, consciência plena. É estar no todo. Quando você é fragmentado, individualizado na questão de apego, de egoísmo, de egoísmo, você está preso na ilusão, no ilusório. O despertar da consciência, a autorrealização íntima do ser, é desprender-se do seu egoísmo, é se jogar no todo, esparramar-se no todo, ser o todo, olhar o ponto de vista alheio, estar nas outras pessoas. Porque se você julga uma pessoa, quem está julgando é o ego. Quando você não julga, você vê a pessoa, compreende. Veja que o amor também está relacionado, o amor autêntico, ele está relacionado com a compreensão, com a consciência. Não pode existir amor sem consciência. Amor e consciência têm que andar juntos. Só pode amar aquele que tem consciência desperta. Aquele que possa ver o próximo, que possa sentir o próximo, que possa estar no ponto de vista alheio, dentro da pessoa, estar do outro lado, de estar vendo todos os ângulos da situação. Quando a pessoa estiver falando com você, você tem que estar atento à pessoa, aos seus processos de pensamento e atento a ela. Então, a autoobservação é isso. Não é só um aspecto físico. Os psicólogos entendem, estou notando, por ver vídeos, né, fora do ramo da espiritualidade, muitos psicólogos abraçaram a questão da autoobservação. Mas eu estou entendendo que a autoobservação dos psicólogos é algo mais do tipo uma melhoração, algo assim do tipo se dar bem na vida, tomar mais cuidado, algo mecânico, não algo tão revolucionário como estar atento a si mesmo na eliminação do ego, que o principal objetivo da autoobservação é eliminar o ego. Krishnamurti foi muito profundo no nos entregar a prática da autoobservação, no estar aqui agora. Né? Ele dizia o observador é observado. Mas Krishnamurti, infelizmente, ele não entregou a prática de eliminação do ego. Ele não dizia nesse aspecto de eliminar o ego. Então nós temos que nos estar auto-observando e ao mesmo tempo pedindo a morte do ego. Porque não adianta só eu olhar o ego. Olha aqui a luxúria, a pessoa fala, estou vendo, olha o ego lá. O ego está lá dentro. Estou olhando, me tornei consciente do processo do ego. Mas o ego ainda existe lá dentro. Então não adianta só jogar a luz, o ego ainda continua. Não é isso. Há que se ter morte do ego. Há que se eliminá-lo. A única forma de eliminar o ego é através de uma parte de nós mesmos, que é um aspecto feminino da nossa divindade interior, que é a Mãe Divina. A Mãe Divina esteve presente em todas as culturas e religiões. A Maria, Star, Ísis, Vênus,
Proserpina, Quatlicue, em todas maias, em todas as teogonias, culturas, religiões, ordens esotéricas, a Mãe Divina esteve no processo da divindade, como parte da divindade, como a Mãe de Deus, que é também Filho de Deus, que é um desdobramento de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E a Mãe Divina, que é um próprio desdobramento do Espírito Santo. É a Mãe Divina, essa parte interior da nossa própria consciência, que temos que pedir a eliminação, em arrependimento, em compreensão criadora. Quando você se arrepende de que aquilo existe dentro de você, que você o criou nas suas existências, em todas as suas existências passadas, e que por isso é um processo infraconsciente, porque você não lembra-se dos seus processos de existências passadas, mas existem egos antigos, dos tempos cavalheirescos, da Lemúria, da Atlântida, do Egito, da Europa, da Babilônia, de Roma. Todos esses egos estão aqui agora dentro de nós. Existem os eus que vêm desde a nossa infância, os seus eus característicos da sua personalidade, que na verdade é uma falsa personalidade, que são características que adquirimos nos primeiros anos de infância e que vai se robustecendo. Nós também não somos essa personalidade. Ela é só um veículo de manifestação. E ela é um veículo de manifestação atualmente do ego. Nós somos totalmente egóicos. Então nós devemos ter consciência desses processos psicológicos em atenção plena e pedir à Mãe Divina que elimine o ego. Não adianta só olhá-lo. Temos que ter uma certa compreensão, arrependimento de o tê-lo criado e uma certa petição interna. Nós queremos eliminar. E essa certeza de querer eliminar, essa fé de querer eliminar, é uma oração. A morte psicológica é a autoobservação, que já engloba os processos de meditação na compreensão, no arrependimento daquilo existir dentro de você, de o fazer infeliz, inconsciente, de todas essas trevas, dores infinitas que já sentimos na nossa existência, e o próprio fato de estarmos adormecidos. Estamos aqui agora, nós não somos conscientes de nós mesmos. Veja, eu não sei de nada. Você não sabe de nada. Somos vítimas, somos autômatos. Somos como se fôssemos um graveto no oceano, que as ondas jogam de um lado para o outro. A vida nos joga de um lado para o outro. Somos vítimas das circunstâncias. Nós não podemos dirigir as circunstâncias. Não somos donos de nós mesmos. Por quê? Por causa dessas infinitas entidades psicológicas que, repito, agregado psíquico, eus psicológicos, ego, defeitos inumanos que existem em nosso interior. Então nós, nesse instante, pedimos à Mãe Divina, minha Mãe Divina, elimina de mim esse defeito psicológico. Então é pedir com força, não precisa ser verbalmente, não é verbalmente, é interiormente. É uma linguagem conosco mesmo, com a nossa Mãe Divina que existe dentro de nós. Nós temos uma mãe, sim, dentro de nós. É ela que elimina o ego. Ela tem a energia necessária para eliminar o ego. Então nós pedimos com força, de forma militar, minha mãe, elimina de mim esse defeito psicológico. Eu não quero. Pulverize esse defeito. Não é porque tem muito artifício nisso. Não é uma coisa artificiosa, ou uma grande oração, uma coisa tão fantasiosa, não é isso. É simplesmente pedir. Só. Viu o defeito, um detalhe, pede e continua na sua autoobservação. E se vier outro detalhe, pede a eliminação. Minha mãe, mata esse defeito psicológico. E se ele vir novamente, porque ele não vai morrer assim, de uma vez. Ele é uma energia criada, uma substância criada, mental criada durante muitos processos. Então ele vai morrendo lentamente. E você vai começar a eliminar ele aqui no tridimensional, no visível, na sua psicologia visível, e logo vai entrando no seu subconsciente. Você vai se aprofundando em si mesmo, nos seus próprios subconscientes.
como se fosse uma limpeza de uma casa. Você faz uma limpezinha e precisa fazer outras limpezas, vai encontrando mais sujeira e vai vindo, e a sua consciência vai aumentando, dos 3% vai aumentando para 4, para 5, e você vai chegando à iluminação, até eliminar o ego nos seus 49 níveis. Os eus causa. Nós temos esses eus causa, que em uma outra oportunidade falaremos. Então o ego é eliminado quando é eliminado esse eu causa. Então, até aqui, eu dou término a essa conferência, continuidade ao tema, autoobservação psicológica, né? E se surgiu mais profundidade, mais consciência desse assunto, nós voltamos a falar do mesmo. Agradeço